Quando veio essa primeira voz no meu ouvido, eu falei, cara, eu tô louco de cocaína. O efeito da cocaína que eu usei, cara, horas. Passou na hora. Na hora, cara. Nasci, fui criado aqui na Santa Cruz Navegantes, comunidade, bairro de periferia e tal. Eu nasci, fui criado em uma casa onde o meu pai, ele era alcoólatra, usava droga, então eu tive uma referência muito, assim, negativa nesse sentido por parte do meu pai. A minha mãe, aquela mulher de Deus, buscando o Senhor ali, com todas as dificuldades dela, trabalhando, enfim. Então fui criado dentro desse ambiente. Eu, quando tive uns 12 anos de idade, eu comecei a experimentar bebida, com 12 anos de idade. E, cara, do 12 até os 18, eu fiquei preso na bebida, literalmente. Hoje eu entendo que eu era alcoólatra, mas naquela época eu achava que não. Então na minha adolescência, eu já bebia muito. Entrando na minha juventude, eu bebia demais. Era uma coisa bêbado. muito louco, muito louco. E o que aconteceu? Aí depois da bebida, começou a vir as drogas, né? Comecei a usar maconha, depois fui pra cocaína, enfim. Aí quando eu perdi meu pai, tinha uns 18, 19 anos, por aí. Meu pai morreu num sábado. Meu pai morreu por causa de bebida, por conta de essas coisas. Meu pai morreu num sábado. Aí, no domingo, que era o sepultamento, eu estava numa esquina, com um amigo que eu andava, e tinha já uma visita marcada para esse amigo. Essa é a primeira experiência que eu tive com Deus aí. Esse aí, geralmente, eu não conto porque não tem tempo. Eu já vou pra parte mais hard, vamos dizer assim. E aí, esse meu amigo falou, cara, tu tá tristão, teu pai morreu, mais tarde o sepultamento, não sei o quê. Pô, meu tio vai vir fazer uma visita. A visita era pra ele, não era pra mim. Tu não quer aqui, não, participar? Aí foi um grupo de jovens com violão. Eu lembro como fosse hoje, a cantar aquela música, Abra os Olhos do Meu Coração, sabe? Abra os olhos do meu coração. Acho que não sei se é do David Keelan, enfim. Essa música marcou a minha vida. E aí, quando ele começou a cantar aquilo, cara, eu dobrei o joelho, meu irmão, ali na sala, chorando, entreguei a vida pra Jesus. Essa foi a minha primeira experiência de conversão que eu tive. Ponto. Aí fui lá, sepultei meu pai e tal. E aí, eu comecei a ir pra igreja. Aí eu fiquei um ano na igreja, cara. Eu sou um cara muito intenso. Sou muito intenso no que eu faço. Cara, em um ano eu me batizei. Em um ano eu já comecei a tocar teclado. Já comecei a participar do Ministério de Louvor. Já era músico ou aprendeu já? Não, aprendi jejum e oração, cara. Eu jejuei pra Deus me ensinar. E eu aprendi a tocar na minha casa. Era muito louco essa experiência também. E aí, cara, porque assim, eu vim do mundão. Cheio de amigo no mundão. Eu tô na igreja. Falei, cara, peraí, pô, tem o grupo da galera que toca violão, tem o grupo da galera disso, daquilo. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra eu fazer parte de alguma tribo. Então, o pessoal comecei a andar, tudo era música. Eu falei, cara, eu vou aprender a tocar um instrumento. Eu olhei, a maioria era violão, a maioria era bateria. Não tinha teclado. Eu falei, cara, eu vou pro teclado. Enfim, aí nesse um ano eu aprendi a tocar teclado. E aí fui e comecei até a tocar no Ministério de Louvor da igreja, tal. Cara, não me pergunte como, depois de um ano, firme, batizado, bateu uma frieza espiritual. Bateu uma frieza, cara, me deu um desânimo, nada, bro, nada. Não tive problema dentro da igreja, não teve problema com o pastor, nada disso. Essas desculpinhas que o pessoal dá pra sair da igreja. Era eu, o problema era eu, mano. A carne falou mais alto que o espírito, ponto. E aí eu comecei a me aproximar novamente das esquinas, molecada que eu tinha me afastado. E aí eu vivi aquilo que a Bíblia diz, né? Que quando a casa tá arrumada, tá limpa, né? E não tendo ninguém ali dentro, aquele espírito que saiu volta e traz mais 7. Então é 8, né? O estágio é pior, é 8 vezes mais. E foi uma realidade na minha vida. Porque quando eu entreguei minha vida a Jesus, a primeira vez, assim, cara, eu só bebia. Ponto. Quando eu tive essa recaída, cara, eu comecei a cair no mundo das drogas mesmo, literalmente. Foi uma coisa assim absurda. Coisas que eu tinha medo de fazer antes da minha conversão, eu comecei a fazer pós a minha conversão. Quando eu me afastei, me esfriei na igreja. Aí veio maconha, veio cocaína. Aí eu fiquei preso assim muito tempo. Tava viciado mesmo. E resumindo um pouco, e a experiência que eu tive de retorno foi no final de semana. Eu tinha saído de casa, era um sábado. Era um sábado, umas 18 horas. E eu comecei a usar cocaína das 18 horas do sábado. Não, era sexta-feira. Eu saí de casa sexta-feira à noite, comecei a usar droga. Virei o sábado, usando droga, aquela festa, aquelas coisas todas. Quando era domingo de manhã, eu tinha que trabalhar, que eu fazia um bico num negócio que eu fazia lá na praia, ajudando um menino e tal. Cara, o nariz sangrando. Já tava louco, tinha usado droga aí muitas horas e tal. Beirando uma overdose.
E nesse dia que eu usei muita droga, foi o dia que a minha mãe descobriu que eu tava usando droga. Porque mãe é assim, a mãe não quer acreditar, cara. Mãe não quer acreditar. Um fala, outro fala, a mãe não quer acreditar. Até que, de fato, ela veja, de fato, tá nu e cru ali E ainda assim tem uns que não conseguem acreditar, não né? consegue. Aí, nesse sábado, que eu fiquei trancado, na madrugada de sábado pra domingo, eu tinha ido buscar droga na biqueira. A minha irmã, a Daiane, não sei se ela tá assistindo, ela trabalhava em uma padaria em Santos. Se tiver, fala alguma coisa aí. Olha só, ela trabalhava na padaria em Santos. E aí, quando eu fui na madrugada do sábado pra domingo buscar droga na biqueira, a minha irmã tava saindo trabalhar. Foi o dia que ela viu. Aí ela viu, foi lá em casa e falou: mãe, de fato, o Daniel tá viciado, né? Tá nas drogas. Eu vi ele pegando droga na biqueira. Aí o que aconteceu? Eu voltei pra casa no sábado, no domingo de manhã, pra ir trabalhar. Quando eu cheguei, a minha mãe tava orando e chorando. Orando e chorando. Era umas 7 e pouca da manhã, 7 pra 8 horas. E, cara, eu entrava no trabalho lá pro torno de 11h30, meio-dia, que a gente ficava até umas 4, 5, 6 horas, no domingo. Aí quando eu cheguei, minha mãe tava chorando. Aí minha mãe olhou pra mim, cara, quem já usou droga sabe o que eu tô falando, o cara tá horas a fio, cara, loucão, o cara perde percepção de tudo, perde sensibilidade de tudo, o cara não tem noção de espaço, de tempo, de nada. Aí a minha mãe falando: meu filho, tu tá acabando com a tua vida, aquela coisa de mãe, desespero, né? E aí eu tava tão louco que eu falei assim: mãe, eu preciso só dormir, eu vou trabalhar daqui a pouco. E aí eu fui pro quarto, Júlio, pro quarto. E aí que começa uma das experiências mais sobrenaturais que eu vivi na minha vida, da minha conversão. Eu fui pro quarto, cara, era verão, eu tava louco de cocaína, né? Eu não conseguia dormir. E a minha mãe tava escutando o louvor da Chile Carvalhais, eu não sei se o pessoal da antiga aqui conhece, né? E a minha mãe tava orando. E como a casa era pequena, meu pai já tinha falecido, só morava eu e minha mãe, minhas irmãs já estavam casadas, e eu tava lá no quarto com um cobertor aqui em cima de mim, né? E eu ouvia tudo a minha mãe falando. Minha mãe começou a orar e a minha mãe falou assim: Deus, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Chorando, e aquele louvor de fundo. E aí uma das orações que a minha mãe fez foi: Deus, o Senhor prometeu pra mim, o Senhor falou que o Senhor tinha promessa na vida do meu filho. Eu tive uma experiência com Deus em casa quando eu era criança, depois minha mãe me contou isso. E aquilo eu fiquei ouvindo, e minha mãe orando: Deus, onde foi que eu errei? Meu filho tem promessa, meu filho tem promessa. Cara, eu tava loucão ainda. Cara, de repente, eu ouvindo minha mãe orar, eu comecei a chorar. Geralmente as pessoas que usam cocaína, elas ficam agressivas, elas não ficam melancólicas. Geralmente quem bebe pode ficar melancólico. Agora quem usa cocaína, não. Eu comecei a chorar, e eu não parava. Tipo assim, eu queria parar, mas eu não conseguia. Tipo, eu comecei a sentir uma dor no meu coração, uma pena no meu coração, enfim. Cara, de repente, eu ouvi uma voz audível, como a gente tá conversando aqui. Audível, cara, audível. Daniel, levanta e anda. Primeira voz. Quando veio essa primeira voz no meu ouvido, eu falei: cara, eu tô louco de cocaína. A cocaína tá me deixando maluco aqui. Mas quando veio a primeira voz, levanta e anda, foi como, a sensação que eu tive foi que alguém veio, pegou um balde de água gelada e tipo jogou em cima de mim. Porque, cara, naquele momento, foi assim, ó, um estalar de dedo, pum. O efeito da cocaína que eu usei, cara, horas. Passou na hora. Na hora, cara. Pô, eu usava droga já tinha um tempo, eu sabia o que estava acontecendo. Eu falei: mano, isso não é normal. E aí o que aconteceu? Quando a primeira palavra levanta e anda, eu despertei. Quando eu despertei, cara, eu comecei a chorar. Aí eu chorei mais ainda. Aí eu tentava chorar de uma forma que a minha mãe não escutasse. Minha mãe orando lá. Teve uma hora que veio a segunda vez a voz: Daniel, levanta e anda. E cara, levanta e anda, igual ficou na minha cabeça. Mas agora eu não tava com efeito de cocaína. Agora eu já tava lúcido. Quando veio a segunda vez, eu levantei. Quando eu levantei, cara, no meu quarto lá tinha um guarda-roupa e tinha um espelho. Meu irmão, eu já, mais de 10 mil vezes, eu já tinha me visto no espelho, é óbvio. Mas quando eu sentei na beirada do beliche, depois da segunda voz, e eu levantei a cabeça, eu olhei pro espelho. Aí eu vi uma caveira. Meu Deus. Aí eu vi, foi a primeira vez que eu consegui me ver de fato como eu estava. Foi a primeira vez. Aí hoje eu entendo, com um pouco mais de conhecimento da palavra, que ali caiu as vendas espirituais. Que eu consegui ver o que a droga, o que o mundo tá fazendo comigo. Um menino que algum tempo atrás estava na igreja, tava bem, tava bonito. Eu com, cara, 18, 19 anos, pesando quase 30 quilos, isso aqui, osso, colocava água, ficava.
olho fundo. Cara, era um esqueleto humano, sabe? E aí eu olhei pra mim e falei, cara, o que é isso, cara? Sabe quando dá aquela coisa, tipo, meu irmão, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí veio a terceira vez a voz. Levanta e anda. Ah, cara, a terceira vez eu usava boné, eu lembro. A terceira vez eu levantei, peguei um boné. Aí tinha uma porta sanfonada, abri a porta assim, eu tava desesperado em lágrimas, cara, não tem noção. Eu não chorei tanto naquele dia quanto... eu chorei mais naquele dia do que no velório do meu pai. E aí eu cheguei pra minha mãe não sabia o que tava acontecendo no quarto. Eu dei um abraço nela e falei assim, me perdoa, que eu vou acabar com isso hoje. Ela pensou que ia me matar. Ela pensou que ia tirar minha vida e eu saí correndo pra rua. Isso era umas 9 horas da manhã e só me vinha na cabeça quem? O meu pastor, os meus primeiros pastores da minha primeira experiência de conversão. Olha só o que aconteceu, eu não conhecia a Bíblia, cara. Deus tinha falado assim, Daniel, levanta. Daniel, levanta. Daniel, levanta. Em algum momento, o Espírito Santo também falava, tu vai até o fim. Tu vai até o fim. Tu vai até o fim. Até então, eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia não tinha conhecimento. Esse 1 ano não tinha muito conhecimento de Bíblia. E aí eu saí correndo desesperado na rua. Olha só o que Deus faz, cara. Quem estiver me ouvindo aqui, talvez isso vai fazer sentido pra alguém. A primeira pessoa que me viu saindo em desespero, que eu fui correndo pra casa desse pastor, a primeira pessoa, presta atenção. Eu não acredito em acasos, eu acredito em propósitos. A primeira pessoa que me viu sair pela porta de casa, desesperado, chorando na rua, a primeira pessoa, que seria aquele momento que eu ia pra casa, que eu estava indo pra casa do pastor e ali eu ia entregar minha vida definitivamente e estaria aqui hoje. A primeira pessoa que me viu chorando, buscando a casa do pastor, foi a mesma pessoa que eu experimentei cocaína pela primeira vez na minha vida. Foi a primeira pessoa que esticou uma carreira de pó pra mim. Cara, isso não é normal acontecer. A primeira pessoa. Aí eu me arrepio todo, porque depois Deus falou no meu coração. Olha só, ele te viu entrar. E ele tá te vendo sair hoje. Ótimo. Foi a primeira pessoa, cara. Falo isso, dá vontade de chorar, porque aconteceu muitas coisas nesse processo. E aí eu corri pra casa do pastor. Pastor Fábio Milha, ele trabalhava em uma concessionária na época, como vendedor de automóveis, e ele não estava em casa. A pastora Silvana estava. Cheguei desesperado, gritando pelo nome do pastor. Ela falou, oi, Daniel, o que aconteceu? O pastor não tá. O que aconteceu? E aí, cara, eu já dobrei o joelho assim no corredor da casa dela. Eu falei, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar. Eu não aguento mais. Eu falei, tinha uma experiência com Deus e tal. E aí eu não entrei nos detalhes da experiência. Aí quando ela começou a ministrar na minha vida, Deus deu uma palavra, ela falou assim, Daniel, porém tu vai até o fim. Aí depois eu descobri que isso está no livro de Daniel. E Deus fala para Daniel, porém tu vai até o fim. E ali eu levantei, cara. Voltei para Jesus e, cara, e passou todo um processo também de luta espiritual, abstinência. Em outro momento eu conto, mas basicamente foi isso, A cara. gente pode já marcar aí um outro podcast para dar continuidade, Sim, né? sim. É uma experiência muito louca, assim, que pode fazer sentido para muitas pessoas, né? Questão da libertação, porque aí entrou todo um processo, né? Porque quanto mais dado é mais cobrado. Deus me deu uma experiência mesmo assim real com ele e, cara, e várias vezes o mundo espiritual vinha cobrar isso, uma posição de mim. Então, teve situação, cara, que tipo assim, às vezes eu nem comento isso muito publicamente, porque para uns pode soar como religiosidade, como alguma coisa, mas eu sei o que eu vivi, então eu prefiro guardar para mim. Entende? Então pede pro pessoal se inscrever no canal aí, pro seu contar da próxima. Ó, você que quer ouvir a segunda parte do testemunho, já se inscreva no canal aí, ó. Compartilha. Já estamos aqui firmando um compromisso. Se inscrever, compartilhar, vai ter já a segunda parte, né? É forte isso aí, hein, meu? É forte, então, forte. Por isso que cara, o pessoal tá, conta. Cara, eu tenho um testemunho, eu tenho muito testemunho, cara. Olha só. Eu passei um tempo que vai Deus... contando aí, põe um cafezinho pra mim. Eu entrei em um tempo que Deus começou a me perseguir, cara. Quer um café? Quero. Talvez alguém aqui já viveu essa experiência. Sabe aquele momento que Deus começa a te perseguir? Porque assim, cara, Deus quando tem uma promessa na sua vida, quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai te buscar onde tu estiver, bro. Eu creio nisso. Antes de eu ter essa... Açúcar, adoçante. Sem nada. Antes de eu ter essas experiências com Deus, ô Júnior, em casa, Deus começou a me perseguir. Os últimos meses que antecederam a minha entrega, a meu retorno a Jesus, né? Cara, ele começou a me perseguir até em ambientes improváveis para se pregar a palavra de Deus, vamos dizer assim. Eu vou contar um testemunho que eu tive aqui.
que essa marcou muito a minha vida de Nem várzea. precisa concluir. Você começa e deixa ele com os 3 pontinhos, que é pra gente fazendo 2. Não é brincadeira, pode concluir. Ó, um dia eu tava vindo de Santos, trabalhava na ponta da praia. Não, trabalhava lá no Canal 2, numa padaria. E aí eu sempre pegava a bicicleta e vinha ali pela praia e fumava um baseado. Olha só o que aconteceu. Aí um dia eu tô no banco. Isso foi antes da conversão, se liga. Meses antes. Avisa pra galera que quando o Cauã for fazer o corte, ele vai pegar nessa parte. Eu vinha de Santos, fumava baseado. Ele vai colocar assim, pastor fumava baseado, ele vinha de Santos. Ah, não. Tem que tomar cuidado aí nesse corte aí, hein? Só que ele põe a conversão. Vamos lá, pode Cara, soltar. o que eu vou falar talvez escandalize muita gente ter mentalidade religiosa, mas assim, é o que eu falei. Pode falar. Cada um vive a sua experiência. Eu tive essa experiência, isso aí eu levo pra minha vida e às vezes eu compartilho quando precisa para alguns jovens. Eu sentei no banco da praia, acendi um baseado, tô fumando. E eu lembro que quando a experiência é de Deus, tu lembra os detalhes. Isso marca. Então eu lembro do nome do cara, eu lembro como ele tava. Já tem coisa de 15 anos atrás, 16 anos atrás. Ele sentou comigo do lado, ele falou, mano, aquela gíria os caras que usam maconha, né? Baseado, Deus dá um tapa aí e tal, sei o que, tal. Tava fumando sozinho, eu falei, cola aí. Fomos fumando, começamos a trocar ideia. Fuma daqui, fuma dali, já era umas quase 11h30, meia-noite. Tamo fumando. Daqui a pouco esse menino, do nada, ele olhou pra mim, eu não falei nada pra ele, cara. Ele olhou pra mim e falou assim, ó, tu é desviado, não é? Assim, o meu cara tava fumando maconha comigo. Não tava nós dois e veio um cara pregar, não. O cara olhou pra mim do nada e falou assim, cara, tu tá afastado da igreja, não tá? Cara, eu olhei pra ele, não acreditei. Falei, meu irmão, deu até medo. Falei, que é isso, cara? Aí ele falou, tu tá afastado, não tá? Aí eu falei, cara, eu tô. Aí adivinha o que ele me falou? Cara, eu também tô. Meu Deus. O nome dele é André. Olha só, olha o que ele falou. Cara, acredita quem quiser, mano. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, nós estamos aqui hoje. Mas Deus tem uma promessa na nossa vida. Meu irmão, eu tava maconhado, o cara tava pregando pra mim. Nós estamos nos vendo hoje, ele falou. A próxima vez que nós vamos nos ver, você vai estar de volta na presença de Deus e eu também. Mano, ele falou isso e beleza, ficou. Vida que vai, segue a vida. Legal. Passa um mês, passa 2 meses, passa um tempo. Aí acontece a história que eu te contei da minha conversão. Aí eu mergulhei de novo com força total na presença de Deus. Então aí eu comecei a pregar a palavra. Depois de alguns meses, comecei a pregar em vários lugares. E ainda eu tava naquela época do terno, tal, aquela coisa toda. Cara, eu ia pregar numa igreja em São Vicente. Peguei um ônibus, o intermunicipal, ali na ponta da praia, no Saldanha da Gama. Ônibus lotado. Eu cabia embaixo do braço, terno e gravata no ônibus. Se liga, verão. Tô segurando assim, não tinha lugar pra sentar. Daqui a pouco tem um jovem que tá sentado em um banco, com um fone, com um bonezinho, eu tô aqui. Eu sou muito assim, visual. Eu tenho dificuldade de gravar nome, mas fisionomia, meu irmão, se eu te ver uma vez, já era. Pode passar anos, eu falo, cara, tu é aquele cara daquele dia, tal, eu vou montando. Eu tô aqui, daqui a pouco eu olhei assim embaixo do boné do Muni, do rapaz que tava sentado. E eu falei, cara, eu conheço esse cara. Quando eu pensei, conheço esse cara, ele olhou pra mim. Aí eu reconheci ele me reconheceu. Aí eu falei, cara, tu nome é André? Porque eu tava bem assim, perto dele, né? Assim, perto. Aí ele falou, cara, teu nome é Daniel, né? Falei, é. Cara, ele já começou a chorar. E eu também, porque eu comecei a lembrar. Aí o André falou assim, tu lembra aquele dia? Eu falei, eu lembro. Que eu falei que a próxima vez que a gente ia se encontrar, tu ia estar firme com Jesus. E eu também, meu irmão. E nós começamos a chorar, cara, falar em línguas no ônibus. Me arrepio todinho. Aí eu falei, cara, eu entreguei minha vida pra Jesus, não mudou minha vida. Ele falou, cara, eu tô indo pra casa agora que eu vou pra igreja. Meu Deus. Entende? Cara, forte, isso é uma das várias que a gente tem aí, né, de testemunho.